Olá, seja muito bem-vindo à Igreja Red e a mais um culto online nesse ambiente que a gente preparou para estar conectado com você nesse tempo. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente novamente e eu quero dizer que se for sua primeira vez por aqui, então vou te convidar a entrar no nosso site, nas nossas redes sociais aí, para ficar por dentro de tudo que a gente faz e do que está acontecendo aqui, porque durante esse período a gente tem produzido muito conteúdo para todas as faixas etárias. Então, dá uma olhada aí, eu tenho certeza que você vai gostar muito. E também quero dizer que se você quiser entrar em contato com a gente, quiser falar alguma coisa, quiser mandar uma dúvida, uma sugestão ou apenas conversar sobre a mensagem, sobre qualquer coisa, você pode fazer isso através do nosso WhatsApp ou através do nosso chat aqui no YouTube que já está rolando, tá bom? Então, agora eu quero te convidar para a gente ir para mais um episódio da nossa série Fica Firme. Hoje nós temos a mensagem com o pastor Tiago Cata e antes da gente começar, eu quero pedir para você se preparar aí, pegar o seu bloco de anotações, porque também tem um aviso importante. Nessa semana, na terça-feira, nós teremos uma live para falar sobre tudo que vamos discutir hoje nessa série. Então se prepare e acompanhe com a gente agora mais um episódio da série Fica Firme. Olá, hoje vamos continuar a série Fica Firme. Eu quero começar a mensagem de hoje contando uma história sobre perseguição policial, uma história real. Um pastor que eu admiro muito e foi meu mentor por anos, passou por uma experiência curiosa certo dia. Ele tinha acabado de sair de casa com seu filho pré-adolescente e estava atrasado para começar o culto em sua igreja. Ele pegou o carro, dirigindo em alta velocidade, passou por uma viatura policial. Essa viatura viu, ligou a sirene e começou a perseguir o pastor. Quando o pastor viu a polícia vindo atrás dele, teve dois desejos em seu coração. O primeiro, paro o carro e levo uma multa, ou fujo da polícia e chego a tempo no culto. Ele não pensou duas vezes, fugiu da polícia. Foi então que começou uma perseguição policial. Virou à esquerda, virou à direita, subiu, desceu o morro e de repente ele viu uma casa com uma garagem aberta e ele entrou nela. Olhou para o lado e disse para o filho: "Baixa a cabeça aí, filho." Eles abaixaram, a viatura policial então passou gritando por eles e foi embora. O pastor saiu da garagem e foi até a igreja sem falar nada, quietinho, seu filho muito menos. Quando ele estacionou o carro na igreja, pensou: o que é que eu fiz? Falou com o filho e disse para um dos líderes da igreja que ia resolver uma questão e talvez voltasse. O líder não entendeu nada e ficou aquela questão no ar. Então, ele foi procurar a viatura e lá estava ela, parada no mesmo ponto onde o pastor tinha passado em alta velocidade. Chegando ali, ele se identificou e disse que era o cara da perseguição de minutos atrás. Disse que tinha passado em alta velocidade e que não parou porque ele era pastor e estava atrasado para começar o culto. O policial ouviu tudo atentamente e com uma cara de espanto disse: "Bonito, hein, pastor? Veja só,
O senhor, que era para dar exemplo, fugiu da polícia. Foi aí então que ele continuou dizendo: agora, porque o senhor veio até aqui, vou fazer o seguinte: eu vou te multar, mas não vou te prender. E mais uma coisa, pastor, agora vá e não peques mais. Você já passou por uma situação parecida? Talvez, assim como o meu mentor, você já tenha passado por situação parecida, ou em que pessoas já te cobraram uma posição por ser cristão, ou mesmo já reconheceram você em algum lugar por ter te visto na igreja, tanto para elogiar ou para chamar a atenção. Seja na faculdade, na escola ou no trabalho, até mesmo em casa. Do tipo, mas você não é cristão, você não é evangélico, você não é crente? Por exemplo, eu já fui aqui em Indaiatuba no mercado, ao cartório, a diversas lanchonetes, na farmácia, na rua e em tantos outros lugares inusitados onde pessoas me perguntaram: você é da Red, né? Como cristãos temos privilégios dados por Deus, nos tornamos seus filhos, recebemos vida eterna, fomos perdoados, somos o povo dele, mas como cristãos também temos deveres e responsabilidades, tanto diante de Deus e diante dos homens. E é interessante notar que Pedro nos ajuda a entender o que Deus concedeu aos cristãos e como isso deve agora se refletir no mundo, de forma que aproxime as outras pessoas desse Deus maravilhoso ao qual a gente crê, ao qual a gente acredita e por causa dele nós estamos aqui hoje. E é exatamente nisso em que nós vamos estudar hoje, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 3, versículo 12. Aqui tem uma seção, e nessa seção, onde o apóstolo ensina obediência às lideranças instituídas e os deveres que precisam marcar os relacionamentos entre o povo de Deus. Pedro, ele compreende que a mensagem e a vida precisam estar alinhadas, que a forma de como eu levo a minha vida e aquilo que eu falo são dois lados da mesma moeda. De maneira prática, ele argumenta que nossa sujeição às autoridades deve ser exemplar, que a nossa dedicação aos outros deve ser marcante, que a nossa maneira de viver como família deve ser modelo de serviço e que nossa forma de trabalhar precisa glorificar a Deus. Esses comportamentos convencerão as pessoas que o amor e a misericórdia de Deus são reais e servirão de poderoso testemunho para a conversão daqueles que não creem. Os cristãos daquela época viviam em tempos difíceis. Não era incomum, por exemplo, a calúnia, a difamação, o roubo de bens, perseguição, a necessidade deles abandonarem suas cidades por conta das justiças sofridas a mando do governo civil. E hoje eu irei destacar 2 versículos que irão dar luz ao restante de sua leitura pessoal ao longo da semana. E na terça-feira teremos mais uma live aqui, como o Felipe disse, no Instagram, para continuar o nosso papo de hoje. Então eu quero que você preste bem atenção nesses 2 versículos. Pedro inicia no verso 11, chamando os crentes para uma conversa amorosa, a fim de dar orientação sobre o seu comportamento e a responsabilidade perante todos. Ele diz: amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma, que está aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Pedro chama os irmãos de amados. Somos amados por Deus. De fato, somos alvo do amor incondicional de Deus. Fomos chamados das trevas para a luz, do pecado para a santidade, como ouvimos semana passada com o Osha. Temos uma nova identidade em Jesus. O amor de Deus é incondicional. E só estamos aqui por causa deste grande amor. Você só está aí agora acompanhando com sua família ou sozinho por causa desse amor maravilhoso de Jesus que foi derramado na cruz sobre as nossas vidas. Eu concordo com o Hernandes Dias Lopes, que diz: nada podemos fazer para Deus nos amar menos ou mais. A causa do amor de Deus por nós está nele mesmo. Amados, nós somos amados
por Jesus. E ele continua no texto, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são. Eu destaco aqui esse texto. Pedro conforta com muito amor e seriedade ao lembrar que, embora estivessem sujeitos a enfrentar lutas e provações injustas, aqui não é seu país definitivo. Há um novo céu, há uma nova terra. A verdadeira pátria ainda não se manifestou. O nosso verdadeiro lar não é este, mas é o que está por vir. Como Howard Hendricks declarou, a maioria das pessoas pensa que está na terra dos viventes, em direção à terra dos mortos. Mas a verdade é que estamos na terra dos mortos, indo em direção à terra dos viventes. A nossa casa está no céu. Precisamos refletir sobre o nosso verdadeiro lar. Somos viajantes, estamos de passagem neste mundo. E se em algum momento você se sentiu estranho neste mundo, parabéns, você entendeu esta mensagem. De fato, somos estranhos neste mundo, vivemos nele, mas não pertencemos a ele. Eu não sei se você já conheceu alguém que em algum dia já foi, por exemplo, para um país diferente, ou nos Estados Unidos, ou na Espanha, e morou por muitos anos naquele país. E lá ele sentiu-se sempre muito estranho naquele lugar. Embora ali trabalhasse, embora tivesse sido legalizado naquele lugar, como um residente naquele lugar, ele sempre se sentiu um pouco estranho, porque ele não pertence àquele país, ele não pertence àquela língua. E é um pouco disso que Pedro está comparando aqui. Nós somos estrangeiros neste lugar, nós somos estranhos aqui, nós somos de outro lugar, nós não pertencemos de fato a este mundo. E C.S. Lewis certa vez disse: eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nesta terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Então, se por acaso você tem buscado satisfazer seus desejos aqui e não tem encontrado, significa que você não pertence a este lugar. A satisfação completa está em Jesus e no reino dos céus. Voltamos para o texto. Ele continua: amados, eu os advirto como peregrinos estrangeiros que são a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Pedro também exorta, na continuação aqui do texto, os crentes a desenvolver um estilo de vida irrepreensível como cidadãos. Se os crentes dessem mau exemplo, fortaleceriam o argumento de seus perseguidores, que era tão forte naquela época. É importante observar que a batalha contra o pecado é travada na alma, que há uma guerra. Ele faz essa comparação, é uma luta intensa. E se você puder ganhar a guerra contra o pecado em seus pensamentos, você vai ganhar em seu comportamento também, nas suas atitudes. Todo pecado começa na mente, deve ser derrotado lá. Devemos aprender a levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo, que está lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. O pecado sempre começa com pequenas concessões. O que Pedro está dizendo é que nossa verdadeira batalha não é contra as pessoas ao nosso redor, mas contra as paixões que há dentro de nós. O grande pregador americano, D.L. Moody, disse certa vez: eu tenho mais problemas com Moody do que com qualquer outro homem que eu conheço. Eu fiquei pensando nessa frase e isso é verdade na minha vida também. Eu tenho mais problema com um Cata do que qualquer pessoa que eu conheço, do que qualquer pessoa que está aqui nessa sala agora, de qualquer pessoa que está assistindo aí. O meu maior desafio, talvez as questões mais complicadas da minha vida, é comigo mesmo. O problema é que está comigo mesmo. Então, quando um crente cede aos desejos da carne, ele começa a viver como os que não amam a Deus, que estão perdidos ao seu redor, e se tornam uma testemunha ineficaz. Não se engane, andar com Deus há anos não elimina a necessidade de fazer guerra contra o pecado. É importante e significativo lembrar que muitos dos gigantes de Deus que caíram em pecado
tropeçaram depois de anos de caminhada. Noé ficou bêbado e foi exposto indecentemente depois do dilúvio. Davi, um homem segundo o coração de Deus, provavelmente estava com 50 anos quando cometeu o pecado de adultério com Betseba. A verdade é que enquanto estivermos neste mundo, neste corpo, temos que permanecer em alertas, vigilantes, lutar contra as paixões da carne. É isso que Pedro está nos aconselhando aqui amorosamente. A nossa velha natureza não é erradicada na nossa conversão e isso não melhora quando nós envelhecemos. Talvez só nos ajuda com mais maturidade, mas a nossa guerra, essa luta, durará para sempre. Entretanto, através da fé salvadora em Jesus Cristo e através do poder do Espírito que habita em nós e na Palavra de Deus, podemos fugir dessas paixões. Note que a vitória sobre as paixões carnais não é o enfrentamento, mas manter distância. E no verso 12, Pedro continua nos ensinando e ele diz: procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Viver de maneira exemplar entre os que não creem. Pedro motiva os crentes a manterem um estilo de vida exemplar, mesmo diante da injustiça, mesmo diante da injusta perseguição. E no fim do verso 11, em todo o verso 12, ele constrói um argumento dos opostos. De um lado, ele orienta os crentes a lutarem contra as suas paixões, que podem se expressar através de ira, de vingança, de fofoca, de orgulho e diversos outros conflitos que nós temos durante a nossa vida. De outro lado, Pedro encoraja os crentes a viverem de maneira exemplar entre os não cristãos. Pedro compreende que eles observam os cristãos, procurando falhas em seu caráter, a fim de encontrarem desculpas para desprezar o Evangelho. E o resultado de uma vida exemplar diante das pressões é que o testemunho do crente se torna ainda mais poderoso quanto maior a perseguição. E Pedro acredita que há uma grande chance aqueles que não creem em Jesus, daqueles que não são cristãos, se converterem ao conviverem com cristãos marcados por boas condutas, pessoas que são exemplos na sociedade, mesmo enfrentando severas adversidades. Provavelmente, é isso que quer dizer a expressão darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Significa que o correto comportamento do crente, mesmo sob severo fogo da perseguição, afastará todo o preconceito do não cristão, conquistando-o para Cristo. E no Sermão do Monte, Jesus disse a todos que desejavam ali naquele momento segui-lo: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Essa é a essência do que Pedro trata nesta passagem. Os destinatários do apóstolo Pedro precisavam de motivação e orientação para perseverar no evangelismo, mesmo em meio às mais intensas provações. Uau! Você consegue ver como isto é atual? Como a Bíblia é atual e continua falando aos nossos dias? O mundo deve olhar para a vida do cristão e admitir, mesmo que não aceite a Cristo ou que não aceite a Bíblia, que somos pessoas diferentes. Nós somos, de fato, estrangeiros neste mundo. Existe um contraste real e o mundo precisa enxergar isso. Conforme Simon Kistemaker, os cristãos estão vivendo numa vitrine, estão à mostra. Sua conduta, obras e palavras são constantemente avaliadas pelos não cristãos que querem constatar se os cristãos vivem aquilo que professam. Eles veem como você reage, como a gente reage às coisas no trabalho. Eles observam como você fala sobre os outros. Eles observam como você lida com os problemas do dia a dia. Eles observam como você trata a sua família, a sua esposa, o seu marido ou os seus filhos. Quer queiramos ou não, eles estão nos assistindo. O mundo está nos vendo. Se eles não nos veem refletindo o amor inabalável, não vão pensar muito na salvação ou no nosso Salvador.
ou questionarão com razão a nossa fé. Este é um grande desafio para todos nós. Deus está nos chamando para uma forma de vida radical. Viver como peregrinos estrangeiros, mas sendo luz em meio às trevas. A vida do profeta Daniel é um belo exemplo de alguém que caminhou com Deus e jamais negociou a sua fé. Como resultado, o capítulo 6 do seu livro termina dizendo que Daniel prosperou no reinado de Dario. Daniel viu a Babilônia cair, mas permaneceu firme e foi promovido no reinado. Deus honra aqueles que o honram. Deus é quem exalta e também é quem humilha. E por que Deus permitiu histórias como essas nas Escrituras? Para nos encorajar. Encorajar o povo em sua luta contra o mundo, a carne e o diabo. É um lembrete que Deus está no controle de todas as situações. Podemos servi-lo sem medo das consequências. Quer enfrentamos a fornalha do fogo ou o leão que ruge, estamos sob os cuidados do Senhor e Ele cumprirá seus propósitos divinos para a sua glória. Talvez você já tenha esquecido do exemplo do pastor qual era meu mentor quando ele fugiu da polícia. Sabe o que eu fiquei pensando quando eu vi aquela mensagem? Em primeiro lugar, que ele se mostrou alguém humano, que também erra e tem também suas falhas. Mas, em segundo lugar, ele mostrou que ele tinha um coração arrependido e foi até o policial. Eu fiquei pensando o que aconteceu depois na mente daquele policial. Como isso soou na mente daquele policial ao ver um pastor arrependido e confessando ali naquele momento o seu pecado. Talvez isso tenha gerado um grande barulho e é isso que acontece. Quando nós erramos, e nós vamos errar, eu garanto isso para você, você vai errar. Você não é perfeito, nós não somos perfeitos por sermos filhos de Deus e por caminharmos com Ele, nós erramos. Mas o fato é que nós precisamos ter um coração arrependido. E talvez Deus está te chamando hoje, nesse momento, a pedir perdão para Deus em primeiro lugar, a pedir perdão talvez para a sua família, para as pessoas que estão em sua volta. E você então ser um bom exemplo disso, de confessar que sim, você erra, mas também confessar que você se arrepende, que você volta atrás e que você tem um coração arrependido diante de Deus. E isso vai influenciar, isso vai impactar as pessoas que estão em sua volta. E entenda uma coisa, eu quero encerrar essa mensagem fazendo você refletir o seguinte: você não é daqui, mas tem uma missão a cumprir. Nós não pertencemos a este mundo, a este lugar. Mas nós temos uma missão aqui a cumprir, que é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. E por onde Deus mandar você, você tem essa responsabilidade, não só o privilégio de ser salvo por Deus, não ter só o privilégio de ser abençoados por Deus, de Deus ouvir as suas orações, mas também você tem o dever, você tem a responsabilidade de ser um bom exemplo, de proclamar as boas novas, de falar de Jesus para todas as pessoas, mostrar não só com as tuas palavras, mas também com as suas atitudes. E para refletir e praticar, pense o seguinte: seus pensamentos estão focados neste mundo ou no céu, ou na eternidade? O que você tem pensado ultimamente? Onde seus pensamentos têm te levado a refletir sobre o modo que você tem levado a vida? Em segundo lugar, que tipo de exemplo você é para os não cristãos? Aquela pessoa que não quer saber de Deus. Por onde você anda, onde você se relaciona, o que as pessoas pensam de você? O que elas diriam se você fosse um livro? Ao ler a sua vida, o que as pessoas diriam sobre você? E em terceiro lugar, cumpra a missão que foi dada a você e prepare-se para o que está por vir. Que há grandes coisas por vir e isso é algo maravilhoso e que Deus tem preparado para nós, para todos aqueles que confessaram o seu nome, confessaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, aqueles que se entregaram a Jesus. Há algo maravilhoso que está por vir, que não vai ser aqui nesse lugar, que não está aqui nessa terra, mas está em outro lugar, no reino dos céus, na eternidade. E eu quero fazer com que
você reflita nesse dia, nesta mensagem, e pense sobre isso juntamente com a sua família, mas em primeiro lugar, olhe para dentro de você, o que Deus tem falado com você nesse momento. Eu quero orar por você agora, vamos então conversar com Deus. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado muito. Muito obrigado porque o Senhor tem falado conosco através desse livro, Deus, tão incrível, dessa carta tão incrível, Deus, de 1 Pedro. Obrigado porque Tua palavra é viva e eficaz, Deus, ela é atual, ela fala conosco, Deus, constantemente. E que em nome de Jesus, Deus, esse aqui seja só um início daquilo que o Senhor vai continuar falando conosco durante as próximas semanas, que o Senhor continue se revelando através da Tua palavra de uma forma amorosa e que a gente realmente, Deus, sirva de bom exemplo para todos aqueles que leem a nossa vida, que estão olhando para a gente e que o Senhor, ó Deus, seja glorificado através das nossas vidas, ó Deus. Assim é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Dei tantas voltas e não, os muros não foram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está, espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. A Tua promessa sempre estará de pé, Tu és fiel, descanso em Tuas mãos, pois eu confio em Ti, meu Deus jamais falhou.
Sem